A fé mais difícil não é a que aparece quando Deus responde. É a que precisa existir quando Ele parece estar em silêncio. Quando você orou, quando você esperou, quando você fez tudo certo, e mesmo assim a resposta não veio. E é exatamente nesse ponto, no silêncio, no meio da espera sem resposta, que a maioria das pessoas começa a desmoronar por dentro. Mas hoje eu vou te mostrar que esse silêncio não é abandono. E tem uma oração que vai mudar completamente a forma como você enxerga o que está passando. Tem uma história na Bíblia que quase ninguém usa quando fala de fé. Não é a história de Davi matando Golias, não é a travessia do Mar Vermelho, não é a ressurreição de Jesus no domingo de Páscoa. É o que aconteceu no sábado, o dia entre a morte e a ressurreição. O dia onde os discípulos estavam trancados com medo, sem entender nada, sem saber se havia futuro, sem qualquer sinal de que ia dar certo. Esse sábado é o dia que muita gente está vivendo agora, entre a dor de ontem e a resposta que ainda não chegou. E é exatamente para esse momento que esse vídeo foi feito. Fica até o final, porque a oração que está no meio desse vídeo vai falar com algo que você está carregando dentro de você há mais tempo do que deveria. Deixa eu te descrever uma situação que talvez seja muito parecida com o que você está vivendo. Você orou, várias vezes, com fé, com sinceridade, sem fingimento. Você foi até Deus com aquela situação que está te pesando e pediu com tudo que tinha. E depois você esperou, com esperança no começo, depois com ansiedade, depois com uma dor quieta que é difícil até de explicar para quem não está passando pelo mesmo. E a resposta não veio. Pelo menos não da forma que você esperava, não no tempo que você precisava, não da maneira que fazia sentido para você. E agora você está num lugar estranho. Você ainda acredita em Deus, mas alguma coisa dentro de você ficou mais pesada. Uma dúvida que você não se sente à vontade para falar em voz alta porque parece que vai soar como falta de fé. Uma pergunta que fica batendo na sua cabeça em silêncio: por que Deus não está respondendo? O que está errado? Será que eu não sou suficientemente crente? Será que tem algum pecado que está bloqueando? Será que o problema sou eu? E aí vem o pior de tudo. As pessoas ao redor que não estão no mesmo lugar que você começam a dar respostas fáceis. Confie em Deus, Ele tem um plano, tudo acontece por uma razão. E essas frases, mesmo que verdadeiras, ditas na hora errada, da forma errada, por pessoas que não estão sentindo o que você sente, podem doer mais do que ajudar. Porque você sabe que Deus tem um plano, você sabe que Ele é bom, você sabe de tudo isso na teoria. O desafio não é saber. O desafio é continuar confiando quando a teoria não está aliviando a dor do que você está sentindo na prática. Esse é um dos lugares mais honestos e mais difíceis que existe na vida espiritual de uma pessoa. E pouquíssimas pessoas falam sobre ele com a honestidade que merece. Mas Jesus entendeu esse lugar, não só como Deus que conhece tudo, mas como homem que sentiu tudo. Quando ele estava no Getsêmani, pedindo ao Pai que aquele cálice passasse, e o cálice não passou, quando ele estava na cruz gritando que havia sido abandonado e o silêncio continuou, Jesus não foi poupado do silêncio de Deus. Ele o experimentou na própria pele, e isso muda tudo quando você entende. Antes da oração, eu preciso te mostrar 4 coisas que o silêncio de Deus não significa. Porque a forma como você interpreta o silêncio vai determinar o que você faz com ele. E interpretações erradas podem te afastar justamente da coisa que você mais precisa agora. A primeira coisa que o silêncio de Deus não significa é abandono. Essa é a interpretação mais comum e mais destrutiva. Quando você não ouve uma resposta, o coração humano tende a preencher o vazio com o pior cenário possível. Ele não está me ouvindo. Ele não se importa. Eu não sou importante o suficiente para merecer uma resposta. E nada disso é verdade. A Bíblia diz em Hebreus que Ele nunca te deixará e nunca te abandonará. Não diz que sempre vai responder no seu tempo. Diz que nunca vai embora. E existe uma diferença enorme entre silêncio e ausência. Você pode estar num quarto com alguém em silêncio completo e essa pessoa ainda estar completamente presente com você. Deus está presente no silêncio, mesmo quando você não sente. A segunda coisa que o silêncio de Deus não significa é que o que você pediu não vai acontecer. Timing não é negação.
Quando Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava morrendo, ele esperou 2 dias antes de ir. 2 dias. Do ponto de vista de Marta e Maria, aquilo era abandono, era falta de amor, era descaso. Mas Jesus estava esperando pelo momento certo, não para mostrar que podia curar um doente, mas para mostrar que podia ressuscitar um morto. O que parecia tardança era, na verdade, preparação para um milagre maior do que elas tinham pedido. O que Deus está preparando para você pode ser maior do que o que você pediu. E é justamente por isso que a resposta não chegou ainda da forma que você esperava. Não porque você pediu demais, mas porque às vezes você pediu de menos. A terceira coisa que o silêncio de Deus não significa é que você está fazendo algo errado. Existe uma teologia muito perigosa que diz que se as coisas não estão dando certo, é porque você pecou, porque tem algo errado com você, porque sua fé não é suficiente. E essa teologia faz pessoas carregarem culpa em cima de dor. Como se sofrer já não fosse suficientemente difícil, ainda te colocam o peso de achar que o sofrimento é culpa sua. Jó era descrito pela própria voz de Deus como um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. E mesmo assim Jó perdeu tudo: saúde, filhos, riqueza, reputação, não por causa de pecado, não por falta de fé, mas porque havia algo muito maior acontecendo que ele não conseguia enxergar de onde estava. E no final, Deus não só restaurou, mas dobrou tudo o que havia sido perdido. O silêncio que você está vivendo pode não ter nada a ver com o que você fez ou deixou de fazer. Pode ser simplesmente que você está no meio da história, e o meio da história nunca faz sentido quando você ainda não viu o final. E a quarta coisa que o silêncio de Deus não significa é que fé é ingenuidade. Tem gente que interpreta o silêncio como prova de que não há ninguém ouvindo, que oração é falar sozinho, que fé é ilusão de quem não enfrenta a realidade. Mas essa conclusão ignora algo fundamental, que fé bíblica nunca foi baseada em sentimento, nunca foi baseada em circunstância, foi sempre baseada em caráter, no caráter de quem prometeu. E o caráter de Deus não muda com base no que você está sentindo agora. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E o que ele prometeu, ele cumpre, independente do que você está vendo ou deixando de ver no momento. Agora deixa eu te falar sobre o que confiar em Deus sem respostas realmente parece na prática. Porque confiança sem resposta não é passividade, não é fingir que está tudo bem, não é sorrir de forma forçada e dizer que está ótimo quando não está. Confiança sem resposta é você olhar para a situação como ela realmente é, sentir o peso real dela e mesmo assim dizer: eu não sei como isso vai terminar, mas eu sei quem está no controle. E isso é suficiente para eu continuar. É exatamente esse tipo de fé que a Páscoa celebra. O domingo de ressurreição só faz sentido por causa do sábado. A alegria só é real por causa do peso da sexta e do silêncio do sábado. E se você está no seu sábado agora, no seu dia de silêncio e de espera sem resposta, saiba que o domingo vem. Ele sempre vem. Mas o sábado precisa ser vivido com honestidade antes do domingo chegar. Agora vamos entrar na oração. Essa é uma oração de confiança honesta, não de sentimentos que você não tem, não de certezas que você não sente, mas de uma escolha deliberada de confiar, mesmo quando é difícil confiar. Lê com calma, deixa cada parte trabalhar onde precisa trabalhar. Pai, eu preciso ser honesto contigo agora. Não vou chegar até ti com palavras que não são verdadeiras. Não vou fingir que estou bem quando não estou. Não vou usar frases bonitas que soam certas, mas que não chegam ao fundo do que estou sentindo. Tu me conheces completamente de qualquer forma. Então eu venho com o que tenho, com a fé que restou, com a confiança que está machucada, mas que ainda existe, com o coração que quer acreditar mesmo quando dói acreditar. Senhor, eu estou esperando por uma resposta que ainda não chegou, e essa espera está pesando de um jeito que é difícil de explicar. Não é só impaciência, é algo mais fundo do que isso. É aquela dúvida quieta que aparece nas horas mais silenciosas e pergunta se tu realmente estás ouvindo. Se o que eu estou pedindo importa para ti. Se há algo errado comigo que faz a resposta não vir.
E hoje eu escolho te trazer essa dúvida, em vez de esconder ela, porque tu és grande o suficiente para aguentar a minha honestidade. Tu não precisas que eu finja ter mais fé do que tenho. Tu precisas que eu venha como sou, e eu vim. Jesus, eu penso em ti no Getsêmani, pedindo que o cálice passasse e ele não passou. Eu penso em ti na cruz, sentindo o silêncio do Pai num momento onde tu mais precisavas de uma resposta. E eu percebo que tu passaste pelo que eu estou passando, que o silêncio de Deus não foi estranho nem para ti. E isso me dá uma estranha paz. Saber que o caminho que eu estou andando é um caminho que tu já andaste antes de mim. Senhor, eu escolho confiar, não porque tenho todas as respostas, mas porque eu conheço o teu caráter. E o teu caráter me diz que tu és bom mesmo quando as circunstâncias dizem o contrário. Que tu és fiel mesmo quando eu não sinto essa fidelidade no momento. Que tu tens um plano mesmo quando eu não enxergo nenhum sinal dele de onde estou. Eu confio que o silêncio que estou vivendo agora não é abandono. É presença de um jeito que eu ainda não sei ver. Eu confio que o que parece tardança não é negação, é preparação. Que tu estás fazendo algo que eu não consigo enxergar ainda. Algo que quando eu ver, eu vou entender por que levou o tempo que levou. Eu entrego nas tuas mãos a situação que está pesando em mim agora. Não como quem desiste, mas como quem para de tentar carregar sozinho o que foi feito para ser carregado por ti. Eu farei minha parte, continuarei andando, continuarei sendo fiel no que posso controlar. Mas o resultado, o tempo, o como e o quando, isso eu deixo contigo. Pai, eu peço que tu guardes o meu coração durante essa espera. Que a amargura não entre, que o desânimo não fique, que a dúvida não vire descrença, que eu consiga viver o presente sem ser consumido pela ansiedade do futuro. Que eu encontre motivos de gratidão mesmo nos dias onde a resposta ainda não chegou. Que a tua paz, que passa todo o entendimento, guarde minha mente e meu coração em Cristo Jesus. Eu declaro que mesmo sem ver a resposta ainda, tu és bom. Mesmo sem entender o processo, tu és sábio. Mesmo sentindo o peso da espera, tu és suficiente. E essa declaração não é automática, nem fácil para mim hoje. É uma escolha. A escolha mais difícil, mas é a escolha que eu faço. Jesus, tu ressuscitaste. O domingo veio depois da sexta. A vida veio depois da morte. A resposta veio depois do silêncio. E eu seguro essa verdade hoje como âncora. Não importa o quanto o sábado da minha vida está sendo pesado, o domingo vem, ele sempre vem, e eu vou estar de pé quando chegar. Renova minha esperança hoje, não a esperança superficial que depende de circunstâncias, mas a esperança profunda que está ancorada em quem tu és. Que eu acorde amanhã com força para continuar. Que eu olhe para minha situação com os olhos da fé em vez dos olhos do medo. Que eu seja capaz de dizer, mesmo sem ver ainda, que está feito, que está chegando, que tu estás cuidando. Obrigado por ser um Deus que aguenta a minha honestidade. Obrigado por não me exigir perfeição emocional para me ouvir. Obrigado por ser grande o suficiente para caber tanto a minha fé quanto a minha dúvida ao mesmo tempo. Obrigado porque tu já estás agindo mesmo quando eu não vejo. Obrigado pelo que está vindo que eu ainda não sei o nome. Em nome de Jesus Cristo, que morreu, foi sepultado e ressuscitou. Amém. Confiar em Deus sem respostas é provavelmente o ato de fé mais difícil que existe. É mais fácil confiar quando você vê os resultados. É mais fácil ter fé quando as coisas estão dando certo. Mas a fé que Deus mais valoriza, a fé que realmente muda quem você é por dentro, é a que aparece no silêncio. É a que escolhe continuar mesmo sem entender. É a que diz eu confio, mesmo sem ver. O sábado, entre a morte e a ressurreição de Jesus, foi o dia mais silencioso da história. Os discípulos estavam fechados num quarto com medo, sem saber que em menos de 24 horas tudo ia mudar. Eles não tinham como saber, eles só tinham o silêncio e o peso da dor.
Mas o domingo veio de qualquer forma. A ressurreição aconteceu de qualquer forma. O plano de Deus se cumpriu de qualquer forma. E vai se cumprir na sua vida também. Não porque você é perfeito, não porque você nunca duvidou, mas porque Ele é fiel. E a fidelidade dele não depende da sua perfeição. Você está no sábado agora. E tudo bem estar no sábado. Só não fica lá para sempre. O domingo vem. Continue de pé. Continue orando. Continue confiando, mesmo quando confiar dói. Porque o que está do outro lado da espera foi preparado com cuidado por um Deus que te conhece melhor do que você se conhece. E Ele não vai te decepcionar. Compartilhe essa mensagem com quem precisar e se inscreva no canal para não perder a próxima oração que vem aí.